Olá, queridos alunos, tudo bem? Pessoal do SESC, do SOS Vestibular, estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouquinho com todos vocês sobre um assunto importante, um assunto que está em prova de vestibular, tanto da UEMA quanto do Enem. Então, hoje nós vamos falar um pouco da embriologia humana, né? Nas últimas aulas, nós comentamos sobre o desenvolvimento embrionário, todas as etapas desse desenvolvimento, e hoje nós vamos falar algumas particularidades sobre eh, a embriologia voltada para os seres humanos, ok? Então, professor Beckman, sejam bem-vindos à aula de biologia. Nós vamos começar, então, falando um pouco da estrutura dos dois gametas nos seres humanos. O ovócito, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. A estrutura do ovócito, como mostra a imagem, ela retrata algumas camadas que envolve o ovócito. Turma, muito cuidado. O ovócito, ele ainda não é fecundado, ele não foi fecundado ainda, tá? Após a fecundação, ele continua a meiose 2 dele, né? E ele vira um óvulo. Então, ele só é chamado de óvulo após a fecundação, após a entrada do espermatozoide. Mas, enquanto isso não acontece, ele é chamado de ovócito secundário ou ovócito 2. Então, aqui na tela, mostra a estrutura do ovócito. Repare que ele tem uma camada externa, que são essas bolinhas marrons, chamada de corona radiata, tá? Um pouco mais para dentro tem uma camada com a cor azul aí, né, que está representada pela cor azul, chamada de zona pelúcida. Mais internamente, essa regiãozinha branca, ela é chamada de membrana celular, é a membrana do ovócito, porque o ovócito é uma célula, né? E lá dentro é o ovócito em si, né? Tem o núcleo e tem o corpúsculo polar, né? O primeiro glóbulo polar. Então, repare que o ovócito, ele é cercado por várias estruturas, tá? Então, é importante que você, como aluno de vestibular, conheça essas estruturas, até mesmo para entender o processo da fecundação, ok? E agora, a estrutura do espermatozoide, que é o gameta masculino. O espermatozoide, ele é dotado por três partes: a cabeça, o tronco e a cauda. A cauda, ela serve apenas para a movimentação do espermatozoide. O tronco, que é a parte intermediária, é a porção onde se concentram inúmeras mitocôndrias, né? Nós sabemos que as mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração e produção de energia para a célula. Então, é uma área muito importante. E como o espermatozoide ele gasta muita energia, é uma célula que precisa de muita energia. Portanto, a porção do tronco tem muitas mitocôndrias. E a cabeça? A cabeça tem um núcleo que contém o material genético, contém os 23 cromossomos, tá? E a ponta da cabeça é uma região chamada de acrossomo. Então, nós temos o ovócito, com as camadas, né, corona radiata, zona pelúcida e a membrana, e temos o espermatozoide com a cabeça, tronco e a cauda, né? E sabendo a estrutura dos gametas, o que é fecundação? A gente vai tentar entender agora o processo de fecundação, né? Fecundação é o processo em que o espermatozoide
e o ovócito secundário se fundem, gerando um zigoto. Então, a união do espermatozoide com o ovócito vai gerar um zigoto. Lembrando mais uma vez que, a partir do momento que o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, no ovócito, ele passa a ser chamado de óvulo e vai gerar um zigoto, ok? Então, aí, na imagem, tem uma estrutura de um espermatozoide. Primeiro, ele passa pela corona radiata, né? Aí, ele atinge a zona pelúcida, tá? Depois da zona pelúcida, ele consegue perfurar a membrana do ovócito e aí a cabeça do espermatozoide já está lá no citoplasma e ele vai liberar o núcleo dele, né? E aí passa a ter uma célula com o núcleo do espermatozoide e com o núcleo do ovócito, né? Então, quais os eventos que ocorrem durante esse processo de fecundação? O primeiro evento é chamada de reação acrossômica, né? A reação acrossômica são reações químicas que ocorrem entre as enzimas do espermatozoide com as camadas do ovócito, tá? Então, naquela pontazinha do espermatozoide, chamada de acrossomo, ela é rica em enzimas. Tem várias enzimas e essas enzimas vão perfurando a corona radiata, a zona pelúcida e a membrana celular. Então, esse momento em que a corona radiata e a zona pelúcida vão ser perfurados, né, é chamada de reação acrossômica. São enzimas que causam a quebra, são enzimas hidrolíticas que vão fazer com que o espermatozoide consiga entrar no óvulo. E detalhe, só entra um, tá? Eu vou já falar disso aí, ok? Então, esse é o primeiro momento da fecundação, tá? A própria corona radiata, ela estimula a perfuração dela. A corona radiata, ela libera algumas substâncias corticais, né? E essas substâncias corticais vão permeabilizar, vão fazer com que a corona radiata seja perfurada, né? Existem dois hormônios do espermatozoide, do acrossomo, que são responsáveis pela reação acrossômica. Um é chamado de hialuronidase, né? Essa enzima, são duas enzimas. A hialuronidase, ela vai agir na corona radiata, que é a primeira camada do ovócito, e a acrosina, que é uma outra enzima que vai reagir e perfurar a zona pelúcida. Então, como vocês veem, a reação acrossômica é uma reação enzimática, hidrolítica, né, que vai fazer com que o espermatozoide entre no ovócito, né? Aqui nós temos a, uma, um esquema da reação. Repare que o espermatozoide vai perfurando todas as camadas. Aqui é o mesmo espermatozoide, né? Está mostrando uma sequência até ele atingir a membrana do ovócito, né? Então, na corona radiata existem grânulos corticais e esses grânulos vai facilitar a entrada da cabeça do espermatozoide, ok? A membrana plasmática destruída, né? E vai fazer com que o material genético do espermatozoide entre no óvulo. Vem uma outra etapa que é chamada de cariogamia. O que é a cariogamia? É quando o núcleo do espermatozoide ele se funde ao núcleo do ovócito. Então, a cariogamia é a união
dos dois núcleos. E aí, a partir daí, vai formar um embrião, é um zigoto, que é a primeira célula do embrião, né? O zigoto. Então, aí já não é mais ovócito, aí já é um óvulo, ok? Bom, então aí tem um esquema, vocês podem olhar aí na tela, do espermatozoide, perfura primeiro a corona radiata, depois a zona pelúcida, depois a membrana celular do ovócito, e aí o núcleo do espermatozoide entra no ovócito e vai se juntar ao núcleo do ovócito e vai formar apenas um único núcleo, ok? Pois bem, tem um outro fenômeno que é muito interessante, é chamado de bloqueio da poliespermia. O que é isso? É um mecanismo que o ovócito tem de não deixar dois ou mais espermatozoides entrarem. Então, só entra um. Tá? Ah, e os gêmeos, Beckman? Depois a gente vai falar dos gêmeos. Mas, nesse momento, é importante que você entenda o que é o bloqueio da poliespermia. São eventos que impedem a entrada de vários espermatozoides. Vocês sabem que cada gameta desse tem 23 cromossomos. 23 mais 23, 46. Não ia ter sentido um embrião com 69 cromossomos. Então, não entram dois, só entra um, por causa do bloqueio da poliespermia. Né? O que acontece? Aqueles grânulos corticais liberados pelo ovócito altera as características da zona pelúcida. E a zona pelúcida acaba ficando impermeável. Ora, se a zona pelúcida é impermeável, então não vai permitir a entrada de outro espermatozoide. Além do mais, existem moléculas de cálcio que também a zona pelúcida libera, fazendo com que ela, a zona pelúcida, fique um pouco mais rígida, fazendo com que um outro espermatozoide não entre, ok? Turma, o desenvolvimento embrionário humano é o mesmo, são os mesmos eventos do desenvolvimento embrionário que nós falamos nas aulas passadas, né? Então, nas aulas passadas, aulas 16, 17 e 18, nós falamos bastante sobre a segmentação, a gastrulação e a organogênese. E aí, nesse momento, nós não vamos mais falar, porque já foi bastante conversado aqui com todos vocês, ok? E aí, é importante a gente ter uma ideia sobre células-tronco. As células-tronco são as células muito usadas hoje como pesquisa. As células-tronco hoje são usadas para tentativas de tratamento, né? Tem várias situações em que as células-tronco podem ser usadas, né? Então, o que seriam células-tronco? As células-tronco são as células iniciais, né? São as células que não se definiram o que elas vão ser. E as células-tronco têm três caminhos. Né? Primeiro caminho, elas podem manter-se indiferenciadas, tá? Segundo caminho, elas podem entrar em mitose, se dividir, dando células iguais a ela. Então, vão ter muitas células-tronco. Ou então, um terceiro caminho, a célula-tronco ela vai se diferenciar em diversas células orgânicas. Células da pele, do músculo, do osso, do sangue, enfim. Então, as células-tronco podem ter esses três caminhos. Tá? Lembrando que células-tronco são células que ainda não se definiram o que elas vão ser. Ok? Existem quatro tipos de células-tronco. Primeiro tipo são as totipotentes, são células embrionárias, elas estão presentes na mórula, né, do embrião. A mórula vai entre 16 células iniciais, são as 16 primeiras células, e essas células-tronco são muito capazes
porque elas podem se diferenciar em qualquer célula do corpo. Ela pode dar origem a músculo, ela pode dar origem à célula sanguínea, ela pode dar origem à célula epidérmica e assim por diante. Além de dar origem a essas células, as células tronco totipotentes podem dar origem até aos anexos embrionários, inclusive a placenta. Saco vitelíneo, canantoide, córeo, o âmnio e a placenta, ok? Então, são as melhores células tronco. Depois eu vou falar um pouco do uso delas, que não é muito fácil por causa da lei da biossegurança. O segundo tipo de células tronco são as pluripotentes, que também são embrionárias, só que o embrião já está um pouco mais desenvolvido. O embrião já está na blástula, são os blastocistos, né? Essas células, ao passo que o embrião vai se desenvolvendo, ela vai perdendo um pouco a sua capacidade. As células pluripotentes dão origem a qualquer célula do corpo, exceto os anexos embrionários. Elas não dão origem à placenta e aos outros anexos, ok? Então, nesse sentido, as totipotentes são bem melhores que as pluripotentes. Então, esses dois grupos de células-tronco são embrionárias. E tem mais dois tipos, que é a multipotentes e as unipotentes. Esses dois tipos de célula são células que encontradas em adultos. Né? Nós seres humanos adultos, nós temos essas células, umas na medula, outras no cordão umbilical, outras no osso da bacia, outras no osso clavícula. Então, são células que a lei da biossegurança ela permite um pouco o uso dessas células. As multipotentes, células do cordão umbilical e da medula óssea, elas se diferenciam em alguns tipos de células da mesma origem dos folhetos. Então, por exemplo, se o coração ele tem, se a medula, por exemplo, se a medula tem origem de um folheto, ela vai dar origem a uma célula que também tem a mesma origem. Você sabe que a medula espinhal vem da ectoderma. Então, ela vai dar origem aos neurônios, sistema nervoso, que é origem também da ectoderma. Coração. O coração tem a origem da mesoderma. Então, as células-tronco que vão servir para um tratamento cardíaco seriam células-tronco de mesoderma, ok? E as unipotentes são células presentes nos tecidos e elas dão origem a poucos tipos de células. Então, aqui nós temos um esquema das células-tronco que vão dar origem a algumas células do organismo. Ok, turma? Então, nós vamos parar aqui e na próxima aula nós vamos continuar com a embriologia humana, que é um assunto muito interessante. Ok, turma? Então, tchau, até a próxima.